No vídeo de hoje eu vou te mostrar um esquema de iluminação muito versátil. Se você trabalha com retratos, eu tenho certeza que com algumas pequenas variações você vai ser capaz de fotografar qualquer pessoa com ele. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá, esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Eu estou falando do esquema de iluminação de 3 pontos, um esquema clássico que é muito versátil, que todo fotógrafo deve conhecer. Esse esquema você pode utilizar para uma infinidade de fotografias, principalmente na área de retratos, e se você tiver o domínio dessa técnica, eu tenho certeza que as suas fotos vão melhorar muito. Então eu preparei aqui no simulador uma explicação para você entender o princípio por trás desse esquema de iluminação e também algumas fotos reais que eu fiz para você ver como que vai ficar o resultado. Então esse aqui é o esquema que eu fiz no simulador, que ele mostra exatamente a condição real que eu encontro, né, na hora que eu vou fazer um ensaio lá no estúdio que eu alugo, para te mostrar como é que é o meu processo aí para montar o esquema de luz de 3 pontos. Eu vou mostrar para você como regular as 3 fontes de luz, tá? Os equipamentos que eu uso, e também vou mostrar algumas fotos reais, né? Além do simulador aqui, algumas fotos que eu fiz em condição normal de trabalho, né? Para você ver como que o resultado dá certinho com o que a gente estuda aqui no simulador. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou analisar uma luz de cada vez, tá? Essa primeira luz aqui, que é aqui que está aqui do lado direito do modelo, né? Aqui você está vendo o preview, né? É uma sombrinha, né? Na verdade é a sombrinha com o tecido na frente, né? Que vira um softbox, né? Como se fosse um octabox. Ele tem aproximadamente aí 80 centímetros de diâmetro e eu estou usando nele o meu Flash Godox SK300. Então ela dá essa primeira luz aqui, que é a luz principal, né? A luz de ataque, né? Que a gente chama, que ela está regulada para o mesmo diafragma da câmera, né? Então você, por exemplo, aqui eu estou usando o F8 na câmera, então lá no Flash Meter, né? Quando eu faço a medição aqui no ponto do rosto da pessoa, tem que dar exatamente F8 também. Então essa luz aqui é a luz que define basicamente o retrato, né? Você vê que só ela já é suficiente para eu ter um retrato, tá? Como esse ambiente aqui é pequeno, né? Você vê que as paredes são bem estreitas, eu tenho só 3,5 metros aqui de largura. O que acontece é que as paredes aqui acabam refletindo essa luz do flash, né? Diferente de um estúdio grande, né? Que tem bastante largura, que a luz não chega a voltar. Então a luz ela reflete bastante no ambiente aqui. E assim, eu já tenho uma imagem que eu poderia aceitar. Só que eu gosto, né, de controlar o contraste, tá? Então, às vezes, da forma como está aqui, a sombra fica muito pesada. Então, o que eu faço? Eu ligo a luz de preenchimento, tá? Então, a luz de preenchimento eu coloco essa sombrinha aqui. Ela fica mais ou menos na mesma altura da câmera, tá vendo? Minha câmera está aqui, né? E aqui, normalmente o que eu faço? Aqui no simulador eu tenho só como colocar o tripé reto, né? Mas lá no estúdio eu coloco esse tripé aqui girafa, né? Então eu consigo ficar embaixo, exatamente aqui embaixo da sombrinha, tá? Então a sombrinha fica acima da câmera. E agora eu vou mostrar para você o resultado só dessa luz da sombrinha, tá? Então olha só, ela não é suficiente para sustentar a imagem, né? Se fosse fotografar só com ela, ela ficaria muito escura, tá? Qual que é a ideia dessa segunda luz, né? Da luz de preenchimento? É exatamente suavizar as sombras causadas pela luz principal, né? Então a gente viu que a luz principal ilumina mais esse lado direito do rosto aqui, esse outro lado ele fica mais escuro, né? Então com a luz de preenchimento eu consigo suavizar as sombras e não retirar, né? Então quando a gente liga as duas luzes juntas, tá? Eu vou só desligar essa aqui por enquanto, que eu não falei dela ainda, tá? Então, olha só. Então eu tenho aqui a luz principal mais a luz de preenchimento, né? E aqui, se eu desligar a luz de preenchimento, veja que o contraste aumenta, né? O lado escuro aqui do rosto ele fica com uma sombra mais marcada. A hora que eu ligo a luz de preenchimento, então eu consigo suavizar a luz para controlar o contraste. Aí a taxa de contraste que você vai usar, né, você vai escolher se você quer, por exemplo, 1 EV de diferença, 2 ou até 3 EVs de diferença, tá? Essa última luz aqui, né, que seria a terceira luz, a luz de recorte,
Aí eu vou deixar só ela aqui para você ver o resultado que ela traz, tá? E aqui você observa como que ela marca, né, um contorno, tá? Aí você consegue até direcionar um pouquinho ela aqui para marcar só um contorno aqui na lateral do rosto, e um pouquinho aqui também você pode deixar para pegar no ombro, assim, também, para criar uma separação entre a pessoa e o plano de fundo, tá? Essa aqui é a ideia da luz de recorte, tá? Como é que eu faço isso? Essa luz aqui eu estou usando o Flash Godox TT685 no suporte que tem o encaixe Bowens para colocar uma panela, tá? E na panela eu coloco o tecido difusor. Eu vou até colocar o exemplo da foto aí para você ver. A ideia, né, não é suavizar a luz do flash, porque a panela ela é um pouco maior do que o flash, então a luz vai continuar sendo dura. Mas a ideia é mudar o formato da luz, tá? Que o flash, a luz, ela, pelo formato da cabeça do flash, né, o speed light, a luz ela sai quadrada, né, ou retangular, basicamente. E com a panela acoplada, né, ela vai sair um feixe de luz redondo, tá? Então aí eu consigo ter melhor controle no formato da luz, não na suavidade dela. E aqui eu deixo, né, 2 EVs de diferença para a luz principal, né? 2 EVs abaixo, né, que é só aquele que a gente chama de bafinho de luz, né, que é para criar essa separação. Então o que é legal? Eu tenho esse lado do rosto aqui iluminado, depois eu tenho uma queda muito suave aqui para uma área de sombra, e aqui depois eu volto a iluminar com uma luz mais fraca, tá? Então a ideia aqui é você ter essa cadência de luz aqui que dá bastante volume, né, na imagem, tá? Eu vou mostrar para você agora um resultado de uma foto real que eu fiz com esse esquema, tá? Vou colocar aqui, ó. Então aqui eu estava fazendo, né, com um fundo branco, né? Aqui você percebe, no caso a luz estava ao contrário. Tem essa primeira luz aqui que veio aqui iluminou esse lado do rosto, depois eu tenho uma queda para uma área de sombra, e logo aqui na lateral você começa a perceber a influência aqui da luz de recorte, tá? Da mesma forma essa outra imagem também, né, a gente consegue ver. Aqui eu não estava com um fundo iluminado, né, era um fundo cinza. Da mesma forma, né, começa mais iluminado, tem uma queda de luz aqui, e aqui atrás você tem, né, uma luz bem mais suave aqui para criar essa separação do fundo, tá? Uma variação que você pode dar nesse setup aqui, ó, eu vou jogar esse outro setup aqui. O que eu fiz? A luz de recorte, agora eu estou jogando ela direto na parede, tá? No fundo que está atrás da pessoa, tá? A ideia, né, se eu colocar só essa luz aqui, deixa eu deixar só essa luz aqui, ó, você cria essa vinheta, né, no fundo, tá? Inclusive você pode até movimentar a luz para deixar a vinheta do jeito que você quiser, ó. Então é isso que eu falei, quando você usa a panela, né, mesmo usando speed light, você coloca a panela na frente, um tecido difusor, aí você consegue criar esse formato, né? Se eu aumentar aqui o comprimento focal, né, abrir mais, ó, olha só, esse formato redondinho aqui, ó, isso você só consegue com a panela, tá? Então quando eu fecho aqui o zoom para fazer o retrato, o que vai acontecer? Eu vou criar um gradiente atrás aqui da pessoa, tá? Então a luz ela começa mais intensa aqui próximo da pessoa, depois ela vai diminuindo, né, à medida que eu aumento na altura aqui, tá? Então eu vou te mostrar uma outra foto que eu fiz dessa forma, tá? Então é o mesmo padrão de luzes lá na frente, né, principal mais preenchimento, só que a luz de recorte ela tá batendo no fundo, né, e ela tem esse gradiente que ele cria atrás aqui da pessoa, tá? Bom, e que se você for fazer, no caso, uma figura feminina, né? Então, se eu colocar esse outro esquema aqui, o que eu fiz agora? Eu continuo trabalhando da mesma forma, você vê que tem aqui o principal, preenchimento e recorte, basicamente do mesmo jeito. Só que agora o que eu fiz? Eu coloquei a principal no mesmo eixo da de preenchimento, tá? As duas luzes, né? A sombrinha aqui está mais embaixo e a principal está em cima, né? Que é o que a gente chama de clamshell, né? O esquema tipo concha, tá? Tem duas fontes de luz aqui, basicamente uma complementando a outra, tá? E aí você cria uma luz mais frontal, uma luz mais chapada, tá? Que ela é mais indicada para uma figura feminina, tá? Então vamos analisar as luzes uma por uma, tá?
Então aqui eu tenho a primeira luz principal, né, que vem do softbox, tá? E ela vai criar essa sombra aqui abaixo do queixo, abaixo do nariz aqui, né, uma sombra bem marcada, né? E aí como é que você suaviza essa sombra? Tem essa segunda luz aqui, a luz de preenchimento, ela vem de baixo para cima e ela é bem mais suave. Então como eu estou usando uma sombrinha, ela não projeta a sombra, né? Então ela só vai iluminar aonde a luz principal não chegou. Então as duas luzes combinadas, né, você tem esse volume bem suave aqui no rosto, tá? Ideal uma figura feminina, porque a luz de frente, né, ela suaviza a textura. Então ela não deixa o rosto com marcas de expressão tão evidentes assim, tá? E aí eu tenho o mesmo esquema que eu posso fazer a luz de recorte, né, tanto vindo aqui no contra. O ideal seria, inclusive, que eu tivesse na panela que eu tivesse uma colmeia, né, uma grade, para concentrar mais a luz, deixar ela ir mais reta, inclusive para não ter o problema de invadir a lente da câmera. Só que eu ainda não chegou, eu encomendei uma colmeia. Assim que ela chegar eu vou gravar um vídeo mostrando como é que ela funciona, tá? Então eu tenho aqui essa luz de recorte, pode ser direto aqui no contra, ou como eu mostrei no exemplo anterior, batendo no fundo, tá? E se você quiser fazer uma outra variação aqui, eu tenho uma outra sugestão aqui, que é substituir a luz de preenchimento por uma placa de isopor. Tá? Então eu tenho só aqui dois flashes, né? Tem o principal mais o recorte, né? Do mesmo jeito que eu ensinei anteriormente. Só que aí o preenchimento você providencia aí uma placa de isopor e coloca na frente aqui da modelo, tá? E aí você tem como suavizar também as sombras aqui abaixo do queixo e abaixo do nariz. É lógico que não vai ser a mesma coisa de você ter uma fonte de luz, né, como por exemplo um outro flash na sombrinha, mas também funciona, tá? Então eu vou mostrar para você aqui alguns exemplos que eu fiz, tá? Então você observa aqui esse exemplo, como essa luz fica bem suave no rosto, né, quase não marca nada. Aqui outro exemplo, né, uma luz de cima para baixo também. Você tem uma transição suave, né, das zonas iluminadas para as zonas de sombra, e você vê que a pele aqui quase não marca, né? Inclusive aqui é uma pessoa um pouco mais de idade, né, não é tão jovem assim. Olha como suaviza as expressões do rosto, né? Você consegue observar inclusive no olho, né, o cat light, as duas fontes de luz alinhadas, né, uma em cima e a outra embaixo, mostrando aqui como que funciona esse esquema de iluminação, tá? Então eu vou deixar aqui para você lá no nosso site. Você pode baixar esses esquemas de iluminação, tá? Com todas as explicações. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.